Sabemos que as profecias estão se cumprindo. E muitos se perguntam como será o arrebatamento, né? Então, meu amado, nesse vídeo eu quero somente relatar a você como será o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Porque há uma diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, que são totalmente diferentes um do outro. Quero pedir a você que se inscreva e deixe seu like. Isso será muito importante para esse meu canal. Deus te abençoe, meu amado. Então vamos lá? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16. Nós sabemos que na segunda viagem missionária de Paulo à Macedônia, ele fundou a igreja de Tessalônica, irmãos, que era dirigida por Timóteo, porque Paulo estava preso, encarcerado, por causa do evangelho de Cristo ele foi preso. Timóteo estava tendo alguns problemas com a igreja de Tessalônica. A igreja estava sendo muito perseguida e muitos membros estavam sendo martirizados, irmão. Muitos estavam sendo mortos. E havia ali alguns grupos de irmãos que começaram a espalhar que a vinda do Senhor Jesus estava próxima por causa das perseguições e martírios. E Timóteo foi relatar isso ao apóstolo Paulo que estava acontecendo, né? Que escreveu uma carta à igreja de Tessalônica, que é a carta aos Tessalonicenses. E um dos assuntos dessa carta era sobre a vinda de Cristo. Então Paulo, instruindo os irmãos, disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 3. Olha o que diz essa carta. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha só. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo aqui está tranquilizando os irmãos da igreja de Tessalônica, dizendo que a vinda de Jesus não seria de repente, sem antes manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Os versículos seguintes deixam claro que o homem do pecado não se manifestaria sem antes tirar aquele que o detém, ou seja, a igreja do Senhor e o Espírito Santo. Teriam que ser tirados da terra para que o homem do pecado e o filho da perdição viesse se manifestar. Mas para o filho da perdição se manifestar, sabemos que é necessário iniciar a grande tribulação, que tem 7 anos e é dividida em duas partes, 3 anos e meio, 3 anos e meio. E é aqui que tem entrado grandes debates teológicos, a qual tem um grupo que defende que Jesus virá antes da tribulação e outros grupos teológicos que Jesus virá depois da grande tribulação. Mas o que as pessoas não entendem é que existe uma grande diferença entre a segunda vinda e o arrebatamento. É exatamente o que eu quero falar nesse vídeo, irmãos. Fique comigo. É difícil determinar quando a Bíblia está falando sobre o arrebatamento ou a segunda vinda. Mas quando estudamos as profecias bíblicas do fim dos tempos, a escatologia, é muito importante diferenciar entre dois eventos, arrebatamento e segunda vinda. No arrebatamento, os cristãos vão se encontrar com o Senhor nos ares. Será como um ladrão da noite, como um relâmpago. Será no abrir e piscar de olhos. Será como a passagem e a parábola das 10 virgens. Paulo está se referindo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 1 ao 2, o arrebatamento. Veja só o que ele diz. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E é bem verdade que o dia, a hora, Jesus diz que ninguém sabe, mas Ele quer que nós descobrimos o tempo. O que é totalmente diferente da segunda vinda de Cristo. Cristo que virá depois da grande tribulação. E Paulo continua dizendo ainda, olha o que Paulo continua dizendo, veja só. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo aqui está se referindo da grande tribulação, que as pessoas que ficarem aqui não vão escapar, irmão, da grande tribulação. Pois quando eles disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. O apóstolo Paulo ele continua afirmando que quem ficar aqui na grande tribulação não vai suportar. E ele continua no versículo ainda 4 lendo.
Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos não surpreenda como um ladrão. Se você observar aqui, no versículo que nós acabamos de ler, Paulo está falando do arrebatamento. E depois ele está falando da grande tribulação em seguida. Quando Paulo está falando, se referindo que o dia do Senhor como um ladrão da noite, ele está se referindo ao arrebatamento. E quando Paulo está dizendo aqui que há paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, Paulo está falando da grande tribulação. É por isso que tem havido um grande debate teológico, irmãos, sobre os pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. Por isso que está tendo esse debate. Porque, na verdade, não sabe diferenciar a segunda vinda de Cristo do arrebatamento. O arrebatamento acontece para a igreja do Senhor, para livrar a igreja da grande tribulação. Agora, a segunda vinda, ele vem para guerrear contra o anticristo, é diferente. Vamos então agora diferenciar arrebatamento da segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda, os crentes que foram arrebatados vão retornar com o Senhor para guerrear contra o anticristo. Isso é bem claro em Apocalipse capítulo 19, verso 13 ao 14. Olha só o que diz, irmão. E eis no céu aberto, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e estava vestido de veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Esses seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. Olha só. Estes que vêm com o Senhor, irmão, vestido de linho fino, puro e branco, é a igreja do Senhor. Eles vêm com o Senhor para guerrear contra o anticristo, contra o falso profeta e a besta. Agora o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos. Você pode ver em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Vamos ler comigo? Olha só o que diz. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha só, deixa bem claro aqui, irmãos. Esse é o momento que a igreja será tirada da terra, para que o anticristo venha se manifestar, para poder dar início à grande tribulação. O próprio Senhor Jesus prometeu tirar a igreja da grande tribulação. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, olha só o que ele disse, olha. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Entenda que é bem diferente da hora do que na hora. Livrar da hora significa antes de acontecer, igreja. E livrar na hora significa quando estiver acontecendo. Essa foi a promessa para a igreja de Filadélfia, que é a igreja dos últimos tempos, que Jesus falou que ia livrar da hora. Então sabemos que o arrebatamento será em um abrir e fechar de olhos. Agora a segunda vinda será visível para todos. Apocalipse capítulo 1, verso 7, confirma, irmão. Olha só o que diz. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Vimos que aqui diz a respeito da segunda vinda de Cristo, aqui na terra, quando ele vem com a sua igreja. Nota que aqui ele já está com a sua igreja. E essa vinda da igreja juntamente com o anticristo, onde todo olho verá, ele estará vindo para destruir o anticristo, o falso profeta e a besta, irmão. O grande debate aqui teológico, irmão, entre pré e pós-tribulacionista, está na base bíblica em que Paulo disse para a igreja de Tessalônica que não seria assim antes que viesse o homem do pecado, o filho da perdição. E seria necessário vir a apostasia. Seria necessário. A apostasia na palavra de Deus significa rebelião contra Deus. Muitos interpretam esse versículo como uma referência do abandono geral da verdade. Outros interpretam e entendem que seja o arrebatamento. Isto é, o homem do pecado não poderá ser revelado até que Cristo venha levar a tua igreja. No que diz a respeito à palavra apostasia, o próprio apóstolo Paulo poderia estar se referindo a uma apostasia espiritual, ou seja, um abandono da fé. Ou ele também poderia estar se referindo a uma partida física, ou seja, o arrebatamento. Independente do modo que seja interpretado ou entendido, trata-se de um evento apenas, e que ocorre antes do homem do pecado ser revelado ao mundo.
Esse homem do pecado, o apóstolo Paulo nunca intitulou como o anticristo. Mas a descrição que fez dele faz um paralelo com a descrição do anticristo feito por João. O apóstolo Paulo disse que existe um que detém o homem do pecado, o filho da perdição, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Leia comigo, olha só o que diz nessa palavra. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Olha só, irmão, que forte. Mas o que será que detém o homem do pecado, então? O que será que ainda detém o período da grande tribulação? Temos muitas passagens no Antigo Testamento que Deus livrou os teus escolhidos. E uma dessas passagens que eu gosto muito é quando Deus livrou Ló e sua família. Quando ele disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. Deus livrou. E um dos grandes exemplos do Antigo Testamento que Deus livra o teu povo também, e livrou o teu povo, é Noé e sua família. Que Deus não mandou o dilúvio enquanto Noé e sua família não entrou na arca. E assim que eles entraram na arca, o Senhor mandou um grande dilúvio, amado. E assim eu creio que Deus tem que tirar a tua igreja da terra, para que possa se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo em momento algum disse que seria o anticristo. Mas a forma que você crê, ou eu creio, os estudos escatológicos de um e de outro, não diferencia a nossa fé. O Deus é o mesmo, amado. Mas o que podemos fazer agora é nos prepararmos, esperar plenamente a vida do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.